Graça e paz, amada igreja. Hoje, dia 27 de junho, estamos mais uma vez aqui para conversar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero convidar o irmão, a irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 20. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, a gente vai fazer uma oração agradecendo a vida dos irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa data, e pela tua palavra que será agora lida, Senhor. Quem sou eu? Não sou digno, Senhor, de falar do teu amor, da tua palavra, Senhor. Mas pela tua infinita misericórdia, Senhor. Como a oração daquele publicano, Senhor, que batia no peito e reconhecia que era um pecador. Assim também nesta tarde, ó Pai. Não sou digno, Senhor, mas em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor, para que a tua igreja cresça, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, único e verdadeiro Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 20, tem uma palavra boa aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A gente sabe, né? Nós estamos vivendo, conversar um pouco com os irmãos sobre os tempos atuais. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e eu até escrevi aqui no quadro, mas quando a gente coloca aqui, o irmão vai ver que fica invertida a palavra. Escrevi aqui: fique em casa. Tem até um hashtag que o pessoal chama, né, o joguinho da velha. Fique em casa. Essa ordem ou essa recomendação foi uma recomendação que a gente viu no mundo todo, inclusive os médicos, os enfermeiros, e é algo que foi recomendado, e quem fez isso, né, os países, os estados que conseguiram fazer isso, eles tiveram resultados melhores do que aqueles que deixaram, né, as pessoas, digamos, à vontade. Os países nórdicos, né, a Suécia foi um dos países que não adotou essa medida e dentre aqueles países lá, dentro de Dinamarca, Noruega, ela sofreu as consequências disso. Então, o fique em casa foi uma palavra boa que as pessoas, de uma forma razoável, tentaram obedecer durante um tempo. Jesus deu algumas palavras boas para a gente. Ele deu algumas hashtags para a gente, mas eu acredito que a gente começa, às vezes, entra na igreja e obedece, mas com o passar do tempo a gente também faz igual as pessoas fizeram agora, né? Elas começam, ficam em casa, daqui a pouco vai para a rua. E nós, com o primeiro amor, nós obedecemos a palavra do Senhor, mas chega uma época, parece que a gente já amortiza um pouco, né? E acaba não continuando ali regularmente, obedecendo a palavra do Senhor. Eu lembro de algumas palavras, uma vez eu conversando até com o irmão Simval, eu falei, poxa, a igreja que eu faço parte, né? E da nossa igreja a gente pode comentar, ela tem a ordenança da ceia e do batismo. E eu concordo com isso, tanto que eu sou membro da igreja. Mas poderia ter mais, né? Poderia ser ceia, batismo e o ide e pregai. Diz assim, ó, irmãos, quando o irmão se converte, entregar a vida a Jesus, o irmão agora vai ter que ter a ordenança da ceia, tem a ordenança do batismo e tem o Mateus 28, 19 e 20 lá que a gente vê, ide e fazer discípulo, porque tá no afirmativo, tá no imperativo, desculpa. No imperativo, ide e pregai. E também alguns outros, Jesus chega a falar assim, ó, vigiai e orai. E mais muitos outros que a gente poderia comentar aqui a respeito de alguns pontos em que a palavra é dada como uma ordem. Hoje, você falar em ordem, né, falar em ordenança, parece coisa do passado. Ninguém gosta, as pessoas ponderam muito as ordens. Elas ficam questionando se é para fazer ou não é, por que é para fazer, por que não é. Dificilmente alguém, quando recebe ordem, obedece. Entre os militares, talvez isso seja uma coisa
mas bem assimilada, né? Ele tem aquela hierarquia e ele obedece. Isso é uma coisa bonita, irmãos. Mas a gente tem visto que a ordem de Jesus não tem sido obedecida. E aqui no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 20, aqueles homens, Pedro e João, eles foram considerados pessoas iletradas, pessoas leigas no conhecimento, não muito cultas ou não cultas, mas que em nome de Jesus falavam do jeito que Jesus falava, tinha, digamos, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, faziam a vontade de Deus. E por fazer a vontade do Senhor, eles foram contra a vontade dos homens. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo muitos dias que nós, não nessa situação, muitas vezes, nós preferimos, às vezes, obedecer à vontade dos homens a seguir a vontade do Senhor. E a gente precisa ter, então, estratégia, a gente precisa ter, então, sabedoria vinda dos altos céus, a gente precisa ter conhecimento do Senhor, a gente precisa ter intimidade com Deus para poder sair das situações adversas e continuar fazendo a obra do Senhor. Porque Pedro e João ali, irmãos, eles estavam agora sendo colocados como num tribunal, como que tendo agora uma ordem vinda dos homens. E os homens falavam, olha, vocês não podem falar de Jesus. Vocês agora não podem mais falar de Jesus, não podem curar em nome de Jesus. Isso aí é uma seita, isso é alguma coisa errada. E Pedro e João falam, olha só, nós vamos obedecer a voz de vocês ou a voz do nosso Deus. Porque a gente não pode deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Que maravilha, irmãos. Poder falar do poder de Deus e praticar o poder do Senhor. Estamos vivendo tempos, irmãos, que as pessoas esqueceram do poder de cura do Senhor. Eu acho bonito e eu acho, assim, como é que eu posso falar para o irmão? Uma fé tremenda. Quando alguém dobra o seu joelho e busca o Senhor, e busca, continue fervoroso, e dia, noite, faz campanha, faz jejum, faz oração, e Deus responde. Sim ou não, ou espera um pouquinho, conforme dizia o pastor Marcelo. Mas responde. Se ele responde, irmãos, é porque ele está ouvindo. E se ele está ouvindo, é porque nós estamos obedecendo a sua voz. Que nessa tarde, né, nesse dia 27 aí, a gente possa, assim como colocou em prática o Fique em Casa, colocar em prática e de pregar a palavra de Deus, vigiai e orai, servir ao Senhor com alegria, né? Tantas palavras de Deus que são verdadeiras ordens, mas que não machucam a gente. Antes, faz-nos crescer espiritualmente. Quando Pedro e João cumpriram a ordem do Senhor, eles estavam cheios do Espírito Santo. E assim puderam fazer a ordem do Senhor. Eu vou orar pela sua vida, por esse dia, pela sua casa, e coloque isso no coração. Fazer a vontade do Senhor como uma ordenança, como uma coisa boa. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está não fazendo a vontade do mundo e nem a nossa vontade. E muitas vezes essa vontade nossa, ou mesmo a vontade do mundo, nos leva a cair. Mas fazendo a vontade do Senhor, ainda que pareça que você vai cair, você não vai cair, porque o nosso Deus é todo poderoso. Santo Deus e amado Pai, eu te agradeço por esta palavra. Abençoa a tua amada igreja e aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que eles saibam que há um Deus que cura, que há um Deus que salva, que há um Deus que liberta e há um Deus que sustenta. Muitos podem esquecer do irmão e da irmã, mas o Senhor jamais esquece de ti. Ele tem o teu nome gravado na palma da sua mão. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.